Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí os nossos conteúdos da aula de hoje. Então vamos observar a nossa aula 13, que traz como objeto de conhecimento geração e transmissão de energia elétrica, usinas de geração elétrica, eficiência energética e impacto ambiental, formas sustentáveis de obtenção e armazenamento de energia elétrica, consumo consciente de energia elétrica e propriedades dos materiais. E no detalhamento, produção alternativa de energia. Muito bem, então fiquem ligados, a nossa aula está começando agora. E nesta aula nós vamos estudar sobre a produção alternativa de energia. A gente vai ver outras fontes, alternativas de energia que poluam menos o meio ambiente, que são consideradas aí energias limpas, energia verde, por exemplo. Tem esse apelo aí justamente por trazer menos impactos ambientais. Nessa imagem você consegue observar comigo aqui alguns campos, que estão aí também relacionados com esses tipos de energia. Ao fundo, você observa aqui esses aerogeradores, que são como como se fossem grandes cataventos, que a gente está observando ali. E pela ação do vento, eles vão girando, e vão gerando energia, certo? Então, é o tipo de energia aí eólica. E como a gente está observando, são vários aerogeradores, nós temos aí um parque eólico, que é justamente uma região voltada justamente para essa captação da energia eólica, essa que é utilizada aí a força dos ventos. Aqui mais embaixo você observa, olha, essas placas, aqui a gente já tem um outro campo, aqui mais ao lado, mais abaixo, você observa essas placas de energia solar. Então aqui a gente tem um campo, de energia solar, onde são colocadas essas placas, esses painéis, e a função dele é justamente obter, captar essa energia que vem da luz solar. Eles contêm ali um equipamento, umas células fotovoltaicas que absorvem a luz solar e aí pode gerar energia. Então você está observando que a gente está utilizando ali recursos, que a própria natureza nos oferece, que são os recursos renováveis. A gente vai ter constantemente ali, claro que em alguns determinados momentos do dia com mais frequência, como a luz solar e os ventos. Então a gente tem aí esses recursos, não vão gerar grandes impactos assim para o ambiente, e aí são produzidos constantemente, como o vento e o sol. Tudo isso para a gente ter uma alternativa para utilizar menos os combustíveis fósseis, porque nós sabemos que eles causam grandes impactos ambientais, são bastante poluentes, e utilizam o petróleo como fonte lá, de produção ali dessa energia. E o petróleo, como nós sabemos, ele vem ali dessa produção que leva bastante tempo para que ele possa ser produzido. É um combustível fóssil, como a gente já falou, e aí causa um certo impacto no meio ambiente. Tá bom? Então a gente viu aí essas duas fontes de energia limpa, como a energia eólica e a energia solar, mas a gente vai ver ainda com mais detalhes e conhecer também outros tipos nessa aula. Vamos ver um pouco mais ali sobre a produção alternativa de energia. As fontes alternativas de energia reúnem as formas de produção de energia que causam menor impacto ambiental no planeta, sendo assim pouco poluentes, como nós comentamos agora há pouco. A gente não vai ter muita emissão de gases poluentes no ar atmosférico, por exemplo, no solo ou até mesmo na água. E aí a gente vai observar um pouco das vantagens e desvantagens dessa energia. A vantagem que a gente observa, a principal que a gente já comentou, é baixo impacto ambiental. Então, como eu disse, essas fontes alternativas de energia, elas não vão liberar poluentes ali no ar atmosférico, nem nos rios, nos mares, por exemplo, e nem mesmo no solo. E a desvantagem é que elas têm altos custos para implementação e manutenção. Como ainda é um recurso novo, recente, são materiais às vezes importados, então tem um alto custo ali para que seja implementado, e a sua manutenção ela também vai levar um alto custo. Claro que é um investimento, a longo prazo a gente vai ter esse retorno, de menor impacto ambiental, por exemplo. Para a gente ver com mais detalhes cada uma dessas
fontes, né, a gente observa agora a energia eólica. E ela é produzida pela força dos ventos em um processo de conversão de energia cinética, que é proveniente do movimento, né? Lá, quando a gente estuda sobre a física, a gente fala sobre o estudo da energia, né? E a gente fala da energia cinética, que é a que está relacionada com o movimento. E então, é o movimento, né, que vai gerar eletricidade. Lembra lá quando nós vimos aquelas hélices girando, né, aqueles aerogeradores? O vento vai movimentar aquelas hélices e essa energia cinética vai gerar eletricidade, certo? E isso é possível de ser feito por meio das turbinas eólicas, ou os aerogeradores, como eu comentei, que se assemelham aos moinhos de vento e formam os parques eólicos, né? Então, como eu disse, a gente tem aquelas regiões ali onde tem bastante aerogeradores, que são parecidos com moinhos, né? Aqueles grandes cataventos que vão estar girando, e aí nós vamos ter os parques eólicos. E aí vocês podem estar se perguntando, a gente tem esse tipo de energia no Brasil? Temos sim, a gente vai observar na próxima imagem um parque eólico no Ceará, né, no nordeste do Brasil. E aí então você observa nessa área próxima ali ao mar, né, geralmente nessas regiões litorâneas, são áreas onde venta bastante, né? A gente tem grande incidência ali de ventos. Então você pode observar esses aerogeradores, né, temos bastante, aí por isso que nós temos esse parque eólico, né? São essas estruturas ali bem grandes que vão captar, a partir do vento, né, eles vão movimentar esses aerogeradores e vão gerar energia. Para a gente compreender um pouco melhor, a gente tem aqui um outro esquema, ó, bem parecido com aquela primeira imagem que a gente observou, né? Então a gente está visualizando aí, ó, um parque eólico, né? Temos ali vários aerogeradores em uma determinada região, fica ali afastado das residências, né? Porque o movimento dessas hélices ela pode gerar um ruído, né? Então é importante que ela fique ali em regiões afastadas, próximo ao litoral, porque é onde a gente vai ter grande incidência ali de ventos para movimentar esses aerogeradores e gerar energia, como a gente observou, certo? Então a gente visualiza ali esses aerogeradores. Aí a gente observa aqui agora com um pouco mais de detalhes, né? Eles ali girando, ó, e dentro nessa estrutura a gente pode observar essa rotação, né, do movimento ali da energia cinética que vai ser transformada em energia elétrica, certo? Muito bem. Então, para a gente ver aí com um pouco mais de detalhes esses aerogeradores. E aí a gente compreender um pouco mais como é que funciona a energia eólica, né, que é que vai utilizar os ventos, certo? E aí o outro tipo que a gente observa, né, que agora vai utilizar a luz solar, né, vai utilizar a radiação solar, né, que vem ali do Sol, obviamente. A gente vai ver com mais detalhes, então, a energia solar. Usinas solares são estações de geração de energia elétrica que captam a energia proveniente das radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Então, a fonte aí dessa energia vai ser o Sol, né? Os raios solares ali. O Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor. Uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável, né? Porque como nós já comentamos anteriormente, esse tipo ali de usinas, né, essas usinas solares, elas vão ter um baixo impacto ambiental. Então, como a gente diz, né, tem uma produção de energia elétrica de forma limpa e sustentável, certo? Na outra imagem, você observa aí comigo os campos com placas solares, né? São áreas ali bem grandes, né? Onde nós temos também poucas residências, por exemplo, poucas casas, prédios. Então, essa área aí, ela vai ser destinada justamente para se instalarem essas placas solares, né? Então, aí são regiões ali onde vai ter bastante incidência de sol, não tem muita árvores em volta, né? Para não gerar sombra, por exemplo. E aí a gente vai ter a captação da radiação solar. E a partir dali, né, ela vai ser convertida em energia elétrica, certo? Porque nesses painéis, como a gente está observando, a gente vai ter ali estruturas, né, que vão captar essa energia solar, que são justamente as células fotovoltaicas, né, que fazem parte, aí são elementos também desses painéis. Vamos observar aí na nossa outra imagem. As células fotovoltaicas são dispositivos eletrônicos capazes de converter
a luz em energia elétrica por meio de um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Tal fenômeno foi descoberto pelo físico alemão Albert Einstein em 1905, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. Né? E aí a gente pode observar ali aqueles painéis, né, naqueles campos, onde a gente pode observar, né, que eles vão captar essa energia solar. Tá? E aí provavelmente você já tenha se perguntado se isso é uma realidade, né? Já tem nas casas, a gente sabe que sim. Inclusive, em muitos municípios aqui na região, muitos municípios do Amazonas já utilizam essa energia solar. Na capital também, e em alguns municípios já é comum a gente observar algumas escolas, algumas instituições, né, que já utilizam ali essas placas. Geralmente elas são colocadas nos telhados das residências, né, ou dos prédios, por exemplo, para justamente captar essa incidência ali dos raios solares. A gente vai observar um esquema para a gente entender um pouco mais como é que funciona, né, para as residências, como é que ela vai funcionar para captar essa energia do sol e gerar energia elétrica numa casa. Vamos observar esse nosso esquema. Então, primeiro nós temos aí o seguinte, né, nós temos esse esquema dessa casa, e aí você está observando os painéis, né, sobre o telhado dessa casa. E aí, olha só, o que a gente está observando, né? Nós temos aí o sol, né? Que vai... Aqui nós temos, então, ó, o sol emitindo aí seus raios solares, né? Para os painéis fotovoltaicos, certo? E aí, a gente visualiza aqui nesses painéis, que estão localizados aqui no telhado da casa, como eu falei anteriormente, captando, óbvio, a energia solar. E aí, depois que captam, né, essa energia ela vai passar por um equipamento que é um chamado inversor, né, que fica aqui nessa região, ó, nós temos aí um inversor. E daí é que ele vai transformar essa energia, né, no tipo de energia que são utilizadas nas residências, né, na energia elétrica que vai abastecer todos os equipamentos dessa casa. Ou até mesmo, em alguns sistemas, ela pode ficar armazenada em baterias, né, como a gente pode observar aqui, ó, ela pode ficar armazenada para ser consumida em outro momento. E também, né, no caso dessa energia ser produzida além do consumo dessa residência, ela pode voltar para a rede elétrica, né, ficar armazenada ali na rede elétrica, e aí ela vai servir como crédito, né, para o proprietário, né, no caso para o dono da casa, ali, quando ele for pagar a sua conta de luz, ele vai ter um desconto porque produziu a mais, voltou ali para a rede elétrica e fica ali como um crédito para ele, certo? Então, dessa forma, a gente pode observar como que funciona aí a energia solar nas residências, certo? Então, como eu disse anteriormente, já tem bastante locais que já utilizam aí essa energia solar, porque é uma fonte de energia limpa, né? Polui menos, e aí acaba sendo um bom investimento para aquelas famílias, né? Porque é um custo elevado para você fazer a instalação desses equipamentos, né? Porque são equipamentos ali um pouco mais caros. Só que, a longo prazo, né, a pessoa tem ali um desconto, né? No caso, a conta de energia daquela casa vai vir um pouco mais baixo, né? A energia elétrica, por causa, né, que ela está utilizando agora uma outra fonte, que é o sol, né? Então, essa energia solar ela acaba trazendo um benefício, né, a longo prazo. Então, é também um investimento, como eu disse. E aí a gente vai observar agora um outro exemplo, que são as usinas termossolares. Além da captação da energia solar por meio de placas solares, existem também as usinas termossolares. Essas usinas redirecionam a radiação solar por meio de espelhos côncavos apontados para uma torre que, por sua vez, armazena uma grande quantidade de água, geralmente misturada com sal. Na imagem a seguir, a gente compreende um pouco melhor como que funciona aí essas usinas termossolares. A grande temperatura e as altas pressões de vapor atingidas são usadas para mover grandes turbinas. Então, olha aí, nessa imagem a gente tem um esquema de uma usina termosolar, como a gente falou, nós temos ali, ó, espelhos côncavos, né? Não são planos, eles são um pouco arredondados, né? E aí eles ficam direcionados ali para essa torre, como a gente pôde observar, né? Então, relacionado ali também com a temperatura e as altas pressões, né? Como a gente visualizou. Então, a gente tem aí uma outra usina de geração de energia
que também é considerada uma energia limpa e que utiliza, né, a luz solar como fonte, certo? E aí, olha só, você já imaginou que o resto do seu alimento, por exemplo, pode gerar energia? Nós temos, então, a resposta, né, sim, que é o biogás. E a gente vai compreender como é que funciona e o que é esse biogás aí na nossa outra imagem. Olha só. Este combustível é produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos por bactérias. Ele é gasoso e composto por metano, dióxido de carbono e contém traços de outros gases. No processo de obtenção do biogás, há diferentes transformações energéticas. Então, como eu disse, né, a gente vai ter aí a decomposição de resíduos orgânicos por bactérias. Por isso que eu falei que o nosso resto de alimento, por exemplo, que é um resíduo orgânico, né, ele pode gerar ali esse biogás, como a gente observou. Por isso o nome bio, né, que quer dizer vida, né, orgânico, pode gerar o gás, como a gente pôde observar. Não somente restos de alimentos, mas também excrementos, né, de animais, por exemplo. Para a gente compreender um pouco mais como é que funciona ali uma unidade de biogás, a gente tem um esquema para você acompanhar e observar aí comigo. Nós temos aí uma unidade do biogás. Então, olha só. Primeiro, nós temos ali a matéria orgânica, né? Acompanha aí pela numeração. Nós temos aí a matéria orgânica, nós temos ali representado uma vaca, e aí a gente tem esse excremento, né? O famoso ali estrume, como a gente costuma falar popularmente. Mas esses excrementos de origem animal, eles podem ser a matéria para a geração desse biogás aí. Então, olha só. No número 2, você observa ali um biodigestor, né? E o biodigestor ele vai ser aí o protagonista dessa unidade, né, dessa usina. Por quê? É aí dentro, né, que essa matéria orgânica ela vai ser decomposta, e elas são decompostas por bactérias. E essas bactérias elas vão atuar na ausência de oxigênio. Por isso esse biodigestor é todo aí fechado, né, como a gente pode observar, para que não tenha contato com o gás oxigênio. E aí essas bactérias elas vão decompor essa matéria vai ficar fermentando aí nesse biodigestor e libera o biogás. E aí a gente vai para o terceiro ponto do nosso esquema, que o biogás é purificado e utilizado de diversas formas, que são energia elétrica, energia veicular, fertilizantes orgânicos e também gás, né? Então, em algumas regiões também é utilizado, né? Principalmente naquelas áreas de agropecuária, por exemplo, né? Alguns locais têm ali essa unidade do biogás, esse biodigestor, que vai utilizar essa matéria orgânica ali para a produção desse biogás, certo? A gente vai observar agora um outro esquema, eu trouxe aqui para vocês para a gente compreender um pouco mais, né, como é que funciona essa unidade de biogás. Então, observa ali comigo, nós temos aí um campo, né, provavelmente aí numa região de fazendas, né, onde é praticada ali a agropecuária, por exemplo, e aí você observa essas unidades, né? Então, olha aí, nós temos aí em volta a casa do gerador, né? Os reatores de biogás, o depósito de biogás, né? O estábulo lá no final, que é onde geralmente ficam os animais, né? Que vão ser a fonte ali dessa matéria, como no caso esses resíduos, né? Dessa matéria orgânica que vai ser utilizada lá nos biodigestores para a produção desse biogás. Então, nessa forma, a gente consegue observar aí um pouco mais desse esquema, né? Para a gente visualizar como é essa produção. Então, olha aí, aqui a gente tem um outro esqueminha que mostra um pouco mais ali, do funcionamento desse biogás. Ali no comecinho você observa o estrume líquido, que vem do animal, como a gente visualiza lá a vaquinha, lá no começo, né? E aí ele passa para os biodigestores, né? Que é essa parte aí em azul, que está marcada ali de reator de biogás, por exemplo, né? Que é onde as bactérias vão atuar fazendo a fermentação desse resíduo. E aí elas vão fermentando ali, produzindo esse gás, como eu disse, na ausência de oxigênio, certo? Depois passa para um depósito ali do biogás, nós temos o gerador, e vai passar então para as estações de serviço de biogás. E como vocês estão vendo lá mais acima, a gente tem aquelas torres, né, de energia elétrica, aqueles fios ali passando, porque também pode ser produzida, né, a energia elétrica a partir
do biogás, tá? Então, nesse esquema, a gente compreende um pouco mais sobre as unidades de biogás, como a gente está visualizando, e a gente pode compreender um pouco mais, tá bom? Lembrando que também é uma fonte ali que utiliza, né, a matéria orgânica, é considerada ali menos poluente, por exemplo, mas é importante também fazer o tratamento desse material depois, porque depois que é produzido ali esse biogás, né, essa matéria orgânica, ela vai gerar resíduos que, se forem descartados inadequadamente, pode ser poluente, que é aquele famoso chorume, né, que vai ficar ali no final. Então, ele precisa ser tratado também para que ele possa ser depois despejado de forma correta. Só assim a gente tem a eficiência aí de todos os processos, certo? Muito bem. E aí a gente está nessa aula falando um pouco mais sobre essa energia, né? A gente viu ali que as fontes alternativas de energia justamente para que a gente possa consumir menos combustíveis fósseis e lançar menos poluentes no nosso ar atmosférico, né? E a gente ter outras alternativas. Já falamos lá sobre a energia eólica, que utiliza ali a força dos ventos naqueles aerogeradores. Vimos a energia solar, que vai estar utilizando a radiação solar, certo? Naqueles painéis que captam essa energia solar e podem gerar energia elétrica também. E aí a gente viu uma outra opção, uma outra alternativa, que são as unidades de biogás. Agora é interessante, como a gente está falando ali de energia, né, de energia limpa, sustentável, é importante a gente ficar também atentos ao nosso consumo em casa, né, principalmente ali em aquelas épocas do ano onde a gente vai consumir mais os ventiladores, os ar-condicionados, por exemplo, né, naquele verão intenso, né, como a gente vive, é importante ficar atentos também para esse consumo, certo? E aí, olha só, falando de consumo, a gente vai observar quais são os aparelhos que mais consomem energia elétrica. Vamos observar aí na nossa imagem. Então, a gente observa aí alguns aparelhos domésticos que a gente vai encontrar, com certeza, se não todos, a maioria deles nas residências, né? Então, olha aí, o fogão elétrico, que vai consumir aí 6.000 watts, ou watts, né? O chuveiro elétrico, que consome 5.500 watts. Esse aí, às vezes, não é tão comum em determinadas regiões, né? Principalmente a nossa, porque às vezes já é muito quente. E aí você já não vai tomar um banho quente, porque a água já é quente naturalmente, né? Então, às vezes, você não vai utilizar. Mas, naquelas residências onde tem o chuveiro elétrico, saiba que ele vai consumir ali, ó, 5.500 watts, vai pesar ali na sua conta de energia. A torneira elétrica também tem o mesmo consumo. A secadora de roupas, né? Depois que lavou a roupa na máquina, tem gente que quer que a roupa seque logo, não tem tempo, ou às vezes não tem condições de colocar num varal para secar, utiliza a secadora de roupa. Ela consome aí 2.000 watts. O forno elétrico, né? 2.000 watts também. A máquina de lavar louça, né? Tem gente que não quer mais lavar a louça lá na pia, não, né? Não quer gastar as unhas, vai optar por uma máquina de lavar louça, e aí você sabe que você vai ter que desembolsar um pouco mais na sua fatura, porque ela vai pesar ali, ó, 1.500 watts. O forno de micro-ondas, que também é bem comum, a gente utiliza no nosso dia a dia, principalmente no trabalho. Quem tem o costume de trazer o seu alimento, né, a sua marmita, e aí tem que esquentar quando chegar na hora do almoço. O forno de micro-ondas, ele consome ali 1.400 watts. E o ar-condicionado, 1.000 watts, né? Lembrando que o ar-condicionado, ele não é ligado em um curto período de tempo, né? Às vezes a gente fica a noite inteira ali com o ar-condicionado ligado. Então, esse consumo, né, ele vai pesar bastante ali na nossa fatura de energia elétrica, tá? E aí a gente está falando desse consumo, né, do consumo da energia elétrica, de alguns equipamentos. É importante também vocês ficarem atentos a essa etiqueta nacional de conservação de energia. Sempre que a gente vai comprar um equipamento elétrico, ele vem com essa etiqueta aqui, ó. Vocês já devem ter observado, né? Se você vai comprar ali uma geladeira, uma televisão, né? Ela vem com essa etiqueta, né? Essa etiqueta aí do Inmetro, trazendo algumas informações. O que a gente consegue observar nessa etiqueta? Olha só, é a etiqueta lá de energia elétrica, como está mostrando para a gente. Você visualiza aqui, ó, o tipo do equipamento, né, vai estar descrito aqui, ó. Esse aqui, no caso, é um refrigerador, né? Se fosse ali um ar-condicionado, ia estar escrito lá, um ar-condicionado. O nome do fabricante, a marca ou a logomarca, a indicação do modelo. E aí tem um ponto bem interessante, que é a indicação da energia, da eficiência energética desse equipamento. E os que forem considerados mais econômicos, né, os que vão
consumir menos energia elétrica, eles vão estar indicados com a letra A aqui na etiqueta, como a gente está observando. Então, se você quer adquirir um equipamento que vai consumir menos energia, por mais que às vezes ele tenha um preço um pouco mais elevado na hora da compra, mas lá na tua conta de luz, ele vai pesar um pouco menos, porque ele vai consumir menos energia. Então, ele vai vir marcado com a letra A. E aí você tem uma escala, começa ali no verde com a letra A, e aí vai baixando, B, C, D, E, F, lá no G já é o menos eficiente. Então, ele vai ali do mais eficiente na letra A até o menos eficiente na letra G. Às vezes você encontra esse equipamento, ele está na promoção, está num preço bacana, mas você vai ver ali a etiqueta, letra G ou letra F, já sabe que vai te custar um pouco mais no final do mês, quando chegar a conta de energia. Então é importante também ficarmos atentos a essa etiqueta nacional de conservação de energia, né? Ela traz ali todas essas informações, como a gente está vendo, e ela também tem a indicação do consumo de energia elétrica. Ela mostra para você, em quilowatts por mês, quanto esse refrigerador vai custar, né? Vai pesar na tua conta. É só você utilizar aqui, fazer um cálculo desse uso. Tem gente que acompanha direitinho, faz esse cálculo e já sabe quanto é que vai custar ali no final do mês. E aí tem algumas outras informações adicionais sobre o produto e a assinatura do Inmetro, né? Que tem o selo ali do Inmetro, certo? Então, como a gente pôde observar, nós temos aí essa etiqueta que traz essas informações sobre esse consumo eficiente ali dos equipamentos elétricos. Os mais recentes, né, os equipamentos mais recentes, eles já são considerados ali mais eficientes, né, vão trabalhar na sua capacidade máxima e consumir menos energia. Agora, aqueles mais antigos, né, que não são tão modernos assim, não tem tanta tecnologia, não era numa época tão voltada assim para esse consumo eficiente de energia, eles já vão gastar um pouco mais, né, vão consumir mais energia. E aí, como eu disse, vai pesar um pouco mais lá no final do mês na sua conta de energia. Vamos ver mais informações sobre essa etiqueta aí na próxima imagem. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, né, como a gente está observando, também chamado de ENSE. A função da ENSE é informar o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações, tá? Olha aí, então não somente nos equipamentos, mas a gente vai encontrar também nos veículos e em algumas edificações. As informações que ela contém, quando bem interpretadas, podem ajudar o consumidor na hora da compra de um equipamento mais eficiente no consumo de energia. Então, como eu disse, né, se você for precisar comprar um equipamento elétrico, já fica de olho nessa etiqueta para economizar um pouco mais lá no final do mês na sua fatura de energia, certo? Falamos aí sobre energia, consumo de energia. Agora a gente vai saber algumas atitudes ali, algumas dicas, né, para a gente economizar energia em casa. Então, olha aí, como economizar energia em casa é o que eu mostro para vocês agora nessa sequência de imagens, né, e algumas atitudes que a gente pode ter aí no nosso dia a dia, né, para a gente observar. Então, olha aí, nós temos aqui, primeiro, aproveite a iluminação natural. Né? Aproveite a iluminação natural. Às vezes, deixar suas janelas abertas, né, durante o dia, se não estiver muito quente, óbvio, né? Deixa a janela aberta, aproveitar ali vidros, né, que vão deixar passar essa luminosidade, né? E aí você consegue fazer suas atividades do dia a dia, durante o dia, óbvio, com essa iluminação natural. Então, em vez de você acender ali uma lâmpada ou várias lâmpadas, né, aproveita ali essa iluminação natural, como a gente está observando aí nessa imagem. Olha aí, ó, a luz do sol invadindo esse espaço, né, iluminando ali, porque a gente tem essas estruturas aqui em vidro que permitem essa passagem. Uma outra dica que a gente observa, use lâmpadas fluorescentes ou de LED. Né? Então, atualmente, a gente já encontra diversos tipos ali de lâmpadas, que são as fluorescentes, aquela que tem uma cor branca, ou o LED. O LED ele pode ter diferentes cores, né? Mas ela já tem uma tecnologia que vai consumir menos energia do que aquelas lâmpadas antigas, aquelas amarelas, né, aquelas incandescentes. Outra dica que a gente observa, mantenha a chave do chuveiro elétrico na posição verão. Quando coloca lá na posição verão, ele vai sempre jogar água natural, né, na temperatura ambiente, ou um pouco mais fria, justamente. Então, em algumas casas, nem é necessário utilizar o chuveiro elétrico, por causa que a temperatura já é quente o suficiente. Quem que vai querer tomar um banho quente, né? Mas em alguns locais ainda é preciso, e onde for preciso, tenta utilizar ali na posição verão para você consumir menos energia. Tire os eletrônicos da tomada. Então, olha só, se você não está mais utilizando, né,
não está mais assistindo televisão ali no seu quarto, tira ali da tomada aquele equipamento, porque alguns equipamentos eles têm uma luzinha, né, que quando eles estão no modo standby, que consome energia também. Então, não está usando, tira da tomada. Uma outra dica é reduza o uso do ferro de passar roupas. Acumule todas as roupas que você precisa passar e tira um dia da semana para você passar toda a roupa que você vai precisar, né? Porque se você ficar passando 2, 3 peças todo dia conforme você vai precisar, você vai gastando bastante energia ali. E a nossa última dica é considere trocar os seus eletrodomésticos. Então lembra que eu falei que aqueles eletrodomésticos mais antigos, olha aí, ó, esses aí estão bem antigos, né? Eles vão consumir bastante energia. Então fiquem atentos àquela etiqueta que mostra o consumo eficiente de energia, né, para a gente ter um uso eficiente e consumir menos energia elétrica, certo? Gostaram das dicas? Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula e a gente vai ficando por aqui.